E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos mais um módulo aí, módulo 46. A gente vai falar um pouquinho de séries orgânicas de petróleo, para depois a gente dar continuidade, né, na parte de funções orgânicas, tá? Eu pensei que vinha nessa aula, mas não, me confundi. Próximo módulo, a gente começa a falar das funções orgânicas. Dá continuidade, na verdade, né? Porque surgiu a função aleto ali no módulo 45 já. Então vamos lá, para a gente falar dessas séries orgânicas, nós temos três nomezinhos específicos: séries homólogas, isólogas e heterólogas. Vamos falar de cada uma delas. O que são as séries homólogas? Séries homólogas são as séries que diferem entre si a partir de um grupo CH2. Ó. Então é meio assim, digamos que é meio intuitivo, né, que você faça essa leitura pelas fórmulas moleculares. O exercício tem que te dar uma fórmula molecular ou uma nomenclatura para você poder analisar se segue uma série homóloga. Não é tão comum de aparecer esse conteúdo aqui, mas já apareceu lá na Federal do Paraná, e aí como alguns aí vão ali para o lado de Curitiba, né? A gente tem que ficar atento a esse assunto, tá? As séries homólogas, então, vão diferenciar pelo CH2. E aí você vai perceber, ó, por exemplo, os alcanos, nós temos aqui, ó, CH4, pega mais um carbono, um CH2, ele vira o metano aqui, ó, vira um etano. Nós temos aqui, ó, o etano virando um propano. Isso vai seguindo na sua própria série de classificação. Então eu tenho uma série homóloga nos alcanos quando eu aumento um carbono, seguindo a mesma sequência do tipo de ligação. Então a gente vai aumentar a quantidade de carbonos e hidrogênios, mas a gente mantém a essência da cadeia, né, principal. Ela continua sendo um alcano, continua sendo um alceno, né, a classificação do hidrocarboneto como um todo. Isso surge aqui também para os alcenos e para os alcinos. Você vai perceber que está aumentando CH2. Então qual é o foco aqui? Que você perceba que está aumentando quantidades de CH2, aumentando o carbono e hidrogênio na sua estrutura, sem mudar a essência da cadeia, certo? E aí nós temos as séries homólogas. Já as séries isólogas, elas vão diferir na quantidade de hidrogênio. Então você vai perceber aqui, ó, que o que vai estar diferente vai ser a quantidade de hidrogênio. Então, ó, quando você pega o etano e o etano vira um eteno, lembra que você está adicionando, ou melhor, pode ser, a gente está adicionando uma ligação. Está aumentando a insaturação, né? Está aparecendo a insaturação. Então a gente tira dois hidrogênios. Nessa sequência, nessa leitura, ó, a gente faz então uma leitura de que eles estão pertencendo a uma série isóloga. Iso de igualdade, né? Você tem ali uma igualdade no quê? A igualdade vai acontecer no número de carbonos, tá? Esse número de carbonos é praticamente o mesmo, só que você vai mudando o número de hidrogênio. Então, ó, perceba que isso não acontece só para os hidrocarbonetos. Aqui, por isso que a gente falou dos aletos na última aula ali, ó, tem cadeia orgânica que aparece o halogênio. Mas perceba que o número de hidrogênios está mudando, ó. De C3H7Cl passou a 5 hidrogênios, depois passou a 3 hidrogênios. Então, sempre na referência aqui, ó, isso continuaria, né? Na sequência ali, tirando hidrogênios até chegar um momento onde não seria mais possível tirar hidrogênios, certo? Então, a diferença está aqui com a quantidade de H2. Então, ó, séries homólogas aumenta CH2, séries isólogas diminui H2, certo? Ou hidrogênio como um todo, né? Você pode pensar aí no gás hidrogênio. E as séries heterólogas, aqui o prefixo já me indica uma diferença, essa diferença vai surgir na função orgânica. Mas como a gente ainda não viu função orgânica, fica meio... o que é função? Né? Mas você vai perceber pela estrutura. Ó, hidrocarboneto, metano. Agora você tem um OH, além do hidrocarboneto que você tinha inicialmente. E aí você percebe que a quantidade de carbonos está mantendo a mesmo número de carbonos, mas está mudando a estrutura, está entrando ali uma outra função orgânica. E nós vamos ver as funções orgânicas mais à frente, né, para poder fazer essa leitura aí de séries heterólogas, tá bom? Lembrando sempre que isso mantém o número de carbonos, mas você percebe que a função é diferente. É a mesma fórmula molecular? Não, nenhum deles segue a mesma fórmula molecular, mas segue uma sequência.
A primeira seguia a sequência ali de ir aumentando o CH2, então CH2, 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 série homóloga. A segunda, isóloga, vai tirando hidrogênio, tira 2 hidrogênios, tira 2 hidrogênios, tira 2 hidrogênios, diminuindo 2 números de hidrogênios, e as heterólogas, mantendo o número de carbono, vai mudando a função orgânica. E aí nós temos uma série heteróloga, certo? Basicamente isso, é só uma leitura do que está mudando nessa comparação das fórmulas moleculares, né, das substâncias por si só. E tem uma questãozinha no seu módulo 46 sobre isso, que é da Universidade Estadual da Paraíba, acho que é, né? Então temos lá, ó, levando em consideração as linhas horizontais e verticais, marque a alternativa que corresponde às séries formadas. Então vamos primeiro nas linhas horizontais, ó. Pegando essa linha horizontal aqui, e todas elas, né, tem que seguir o mesmo padrão. CH3 ou C3H8 virou C3H6, virou C3H4. Tá vendo que está perdendo hidrogênio? Menos 2 hidrogênios. Qual delas perde 2 hidrogênios? A série isóloga. Então nós temos na linha horizontal séries isólogas. E nas linhas verticais? Vamos pegar aqui a linha vertical e vamos analisar. C3, opa, passou aqui meu rabisco. C3, vamos analisar a vertical aqui, ó. C3H4, C4H6, C5H8. O que está acontecendo? Está aumentando o número de CH2. Então, nós estamos falando de uma série homóloga. Lembra? Ó, homóloga CH2, isóloga H2 e heteróloga muda a função. Parecem uns elementos diferentes ali. Letra E, então, nossa alternativa, certo? Acho que na apostila ali, se não me engano, tem uns 2 exercícios só também sobre esse assunto. Coloquei como recomendado ali para você dar uma reforçada nesse conteúdo, certo? Mas é teoricamente simples, é mais uma análise da fórmula molecular que ele está mudando ali, certinho? Só coisa aqui, beleza. Continuamos agora falando sobre o petróleo, e aí sim vem um assunto mais importante nesse módulo, digamos assim, né? Porque o petróleo, ele vai aparecer nas questões aí mais ambientais. E quando você pega e faz uma análise do Enem, o Enem cobra muito a química ambiental. Dentre elas, o petróleo faz parte dessa área ambiental aí, tá? Então, quando a gente fala do petróleo, a origem dele, né, é por uma decomposição de fitoplânctons. Então, uma matéria orgânica que está acumulada, está passando um caminhão bem agora, muito legal, subindo aqui a ladeira de casa. Vai passar já. Então, ó, esse fitoplâncton, ele é uma matéria orgânica que é depositada no fundo dos oceanos. Com as rochas caindo sobre essa matéria orgânica, vai fazendo uma pressão sobre essa matéria orgânica. E essa pressão que vai fazendo, né, acaba formando o que a gente conhece como petróleo. Então, por origem, né, ao longo de muitos anos, nós temos aí que a decomposição, né, desses fitoplânctons e zooplânctons, matéria orgânica no fundo dos oceanos, acabam formando o petróleo. Tá? Essa é a definição de formação, de origem do petróleo. Claro que estamos pensando num conceito evolucionista. Tá? E aí nós temos uma imagenzinha aí, ó, que retrata isso, né? Essas matérias orgânicas sendo depositadas, as rochas se sedimentando ali e fazendo com que ocorra uma pressão sobre essa matéria orgânica, gerando então o nosso petróleo, tá? Fica se acumulando ali no fundo dos oceanos. Qual é a composição? Agora entra um assunto importante. Quando a gente fala da composição do petróleo, o petróleo não é uma substância, né? Talvez você já tenha se perguntado, qual a fórmula molecular do petróleo? Ou você tenha perguntado para o professor de química, qual é a fórmula molecular do petróleo? O petróleo não tem uma fórmula molecular, porque ele é uma mistura. E quando a gente fala de mistura, a gente tem várias substâncias ali dentro. Mas ele é uma mistura de uma classe de compostos que agora você conhece, que são os hidrocarbonetos. Então, vários hidrocarbonetos formam o petróleo. Não somente carbonos e hidrogênios, né? Tem outros elementos ali. Mas, principalmente, uma mistura de hidrocarbonetos, tá bom? E ele é um líquido, né, que você aparentemente aí provavelmente já viu pessoalmente ou até por vídeo, né? Com certeza por vídeo você já viu. É aquele líquido viscoso, né? Enegrecido ali, que tem então, alguns chamam de ouro negro, né? Porque tem um grande valor agregado. Possui uma baixa densidade. Quando você vê
aqueles noticiários que acidentam, né? Ah, um navio de petróleo está vazando, nananana. O que acontece? O petróleo fica na superfície, né? Ele forma aquela mancha em cima da água porque ele é menos denso do que a água, então ele fica acima da água. E também é apolar, ou seja, não se mistura com a água. E aí tem todo o problema ambiental envolvido, né, sobre um acidente com derramamento de petróleo naquela região, né, em específico. E aí a gente cai então nas obtenções das frações do petróleo. Porque eu disse para vocês que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então eu tenho vários hidrocarbonetos. Como que eu retenho esses hidrocarbonetos? É o que a gente conhece como destilação fracionada. Se você vai se lembrando de um primeiro ano aí, você vai buscando esses assuntos, né? Ó, mistura, separação de mistura, e aí você puxa a destilação fracionada, que separa, né, por diferença ali de ponto de ebulição, mas envolvendo mistura de líquidos. Lembra que tem a destilação simples, que separa sólido e líquido, e você tem a destilação fracionada, que separa líquido de líquido. É o que acontece no petróleo. A maioria das frações são líquidas, apesar de existir frações também gasosas e sólidas, tá? Mas a torre de fracionamento é uma torre de destilação fracionada, porque vai saindo as frações ali e a grande maioria é líquida, tá? Então nós temos aí a torre de fracionamento como o método de obtenção dessas frações. Resumindo, petróleo, mistura de hidrocarboneto, ocorre a destilação fracionada para que a gente obtenha as frações. E quais são essas frações? Aqui tem uma imagenzinha, né, da poxa de vocês, deixa eu dar um aqui no meu rosto redondo aqui, ó. Você tem ali, ó, as diferentes frações. Então é legal que você tenha essa imagem na sua mente, tá? Uma torre de destilação, onde você percebe que nessa torre aqui, ó, o petróleo chega bruto, né? Aqui lá embaixo, no início, ele é retirado, né, do fundo dos oceanos, e as diferentes frações vão saindo. O que sai primeiro lá em cima? Os gases, porque lembra que os gases eles são menos densos. Então os gases já vão saindo lá inicialmente, e aí por diferença de temperatura, ó, 20 graus, 70, 120, 170, 270, né? E 600 ou acima de 600 vai aumentando a quantidade de carbonos e vai ficando então perto do sólido. Então nós temos os gases, né? GLP, GNV, os gases que a gente usa no dia a dia, gasolina para veículo, para avião, o diesel, os óleos que são usados nos motores e tudo mais, gasolina para barco. E por fim, né, o alcatrão, o piche, que é utilizado no asfalto, né, que aí já é sólido, que também é obtido do petróleo. Muitas coisas derivam do petróleo e muitos produtos são feitos a partir do petróleo. Então pega a matéria-prima do petróleo e trabalha com outras reações químicas, né, seja orgânicas e inorgânicas, e remetem à fabricação de muitos outros compostos, tá? Chegamos nas frações mais importantes. Quais são as frações que você precisa ficar ligado? GNV, gás natural veicular, que hoje em dia, né, vem se popularizando muito no nosso dia a dia. E qual é a composição do gás natural veicular? Preciso saber? Preciso. Gás natural veicular é composto por uma mistura, tá, de metano e etano, mas a sua maior quantidade é de CH4, é o gás natural aqui, ó, que nós chamamos de metano. Você já conhece esse CH4, você sabe que ele é o metano porque nós já falamos sobre os hidrocarbonetos na nomenclatura básica. E o etano você também conhece, né? 2 carbonos ali na mistura. Mas, como eu disse, CH4 é o que tem maior quantidade. Então, pensou em GNV, pensa CH4, gás metano, tá? E esse gás metano, CH4, ele pode ser de origem, né, não renovável, que entra o caso do petróleo, e também de origem renovável, que entra o caso de decomposição de matéria orgânica. Mas esse é um outro assunto. A gente vai dar um foco agora no petróleo. Outra fração importante é o gás liquefeito de petróleo, GLP. Não confunda GNV com GLP. GLP é uma mistura de propano e butano. Ó. Você tem ali os gases, né, propano e butano, dentro do botijão de gás, que lá dentro ele é líquido, porque ele está sob uma pressão muito grande. Mas são gases, naturalmente. Então você tem o gás de cozinha, mas dentro do botijão ele é líquido, né?
de fato, devido à pressão que ele está submetido ali. A gasolina, que também você conhece bastante, mesmo de, se não usa, mas de ouvir falar, né? Nós temos aí então a gasolina, que ela é um N-heptano, que é transformada num isoctano, num processo que a gente chama aqui de octanagem, de craqueamento. Tem outros pontos aí que a gente vai falar mais à frente. O álcool, muitos se perguntam, o álcool vem do petróleo? É uma pergunta que tem duas possibilidades, tá? O álcool que a gente utiliza nos postos de combustível e tudo mais não é oriundo do petróleo, porque economicamente fica inviável a obtenção do álcool, a fabricação, vamos pensar assim, do álcool partindo da matéria-prima petróleo. Mas eu conseguiria obter o petróleo, ou melhor, o álcool, a partir do petróleo. De que maneira? Fazendo uma reação de hidratação nas moléculas de eteno, tá? Mas, então, o álcool não é oriundo, né? Não é proveniente, matéria-prima do petróleo, mas eu consigo obter o álcool como um subproduto de uma matéria-prima do petróleo. Beleza? Fique atento a essa pegadinha aí. Mas é algo bem específico, né? As questões não costumam te direcionar para essa pegadinha, mas já apareceu. Então fique atento também, que é possível como um subproduto. Temos aí também o que a gente chama de craqueamento térmico. O que seria o craqueamento, né? A gente pega um hidrocarboneto pesado, uma massa muito grande, e quebra esse hidrocarboneto em pequenas frações. E aí a gente tem os hidrocarbonetos ficando mais leves. Esse processo de craqueamento, ele acaba fazendo com que a gente possa obter outros produtos para utilização em diferentes, né, vamos colocar aqui, em diferentes aplicações, para que a gente faça a utilização desses produtos. A reforma catalítica, por sua vez, como eu estava dizendo anteriormente ali em cima, é quando nós pegamos uma cadeia, né, ó, normalzinha aqui, ó, e deixamos ela ramificada. O que acontece quando essa cadeia aqui, ó, fica ramificada? Quando ela fica ramificada, o processo de reforma catalítica, né, remete então a essa ramificação com que você aumente, né, o poder de octanagem dela. Você fica com... O poder de octanagem não é uma reforma catalítica, tá? É um outro ponto. Mas a estrutura do hidrocarboneto ficando ramificada, ele fica com uma maior facilidade de entrar em combustão. Então você tem aí uma reforma catalítica, deixando esse combustível mais propício à sua, né, à sua combustão acontecer aí, certo? Fugiu a palavra aqui. Belezas? Mas não temos só esses combustíveis derivados do petróleo. Lembrando que o petróleo ele acaba gerando combustíveis não renováveis, tá? Outro exemplo é o carvão mineral aqui, ó, que não é derivado do petróleo. Até eu comentei para vocês do CH4, que é uma fração do petróleo, né, o gás metano, mas eu posso obter também o CH4 através da decomposição de matéria orgânica, que é o caso da reciclagem. Então você pega ali, né, esterco e deixa lá matéria orgânica sofrendo processo de decomposição, vai gerar um gás, aquele gás que fede, né, aquele cheirinho bem de lixo, sabe? Aquilo lá é gás metano. E esse gás metano é utilizado como combustível. Então eu tenho gás metano proveniente de petróleo, mas eu tenho também gás metano que não é proveniente de petróleo. O caso também do carvão, né? O carvão mineral, ele é composto só de carbono e não é derivado de petróleo, né? É uma matéria ali que é já uma substância obtida diretamente nas fontes da natureza, né? Caímos nos exercíciozinhos. Como a gente está de tempo aqui, 18, beleza. Não pode passar de 25, vai dar tudo certo. Nós temos aqui, ó, na apostila de vocês, uma questãozinha da CAF. Questão 2. O gás adquirido em botijões no comércio, usualmente consumido como combustível de fogão, é o quê? Então, o gás que a gente tem lá na cozinha, qual é a composição dele? Propano e butano. Ele é obtido, ele é sintético? Fizemos ele em laboratório? Dá para fazer? Até possivelmente dá, né? Mas ele é obtido do petróleo. Então, ele é uma mistura de hidrocarbonetos derivado do petróleo, porque ele é propano e butano. Não é obtido pela combustão, ele gera a combustão, não é uma única substância, tem duas. Vou colocar aqui, ó, C3H8, propano e butano, C4H10, uma mistura desses dois, tá?
Esse é o nosso gás de cozinha. É uma mistura de compostos orgânicos e não inorgânicos. Ficou aí, letra B. Questãozinha do Enem. Do ponto de vista ambiental, essa questãozinha aqui ela é meio estranha, tá? Mas a gente resolve ela aqui rapidinho. Deixa eu ver, 20 minutos? Faz assim, ó, eu vou direto para o gabarito que traz aqui, apesar de ter um detalhezinho aqui sobre o ponto de vista ambiental, tá? É por isso que o gabarito fica nessa alternativa ali. Mas essa questãozinha a gente já discuti ela com outros professores e tudo mais, e ela é meio estranha, tá? É antiga também, eu fui ver no Enem, eu acho que essa questão é de 2003, 2004, 2005, coisa assim, sabe? Bem antiga. Então, ó, ele vai falar aqui sobre o ponto de vista ambiental, de uma das razões que faz os combustíveis serem provenientes de fontes não renováveis. Provenientes ou não, né? De fontes não renováveis. Petróleo, não renovável. Outras fontes, como a obtenção, por exemplo, do álcool a partir da cana, é renovável, né? A gente está usando a partir de um objeto ali que a gente consegue reutilizar depois. No caso dos derivados do petróleo, do álcool ou da cana, a distinção se caracteriza pela diferença de escala de tempo de formação, período geológico para o petróleo e período anual para o caldo de cana. Para o caldo de cana, caldo de cana. Bateu uma saudade aqui já. Mas, ó, quando a gente olha para o petróleo, ele é obtido por um longo processo de tempo, ok? E a cana é por um período anual, tá certo? Só que no ponto de vista ambiental, não é essa a diferença, não é essa a distinção importante entre eles. A distinção do ponto de vista ambiental, ela ficaria talvez gerada aqui, ó. Esse é o gabarito que tá no livro de vocês, mas existem discussões sobre essa questão. Então, do ponto de vista ambiental, ficaria talvez melhor aqui, ó, a gente pensar sobre um processo de reciclagem, pensar sobre aqui, ó, o tempo de combustão, então o fato da combustão acontecer. Então tem vários pontos nessa questão discutíveis, mas o gabarito é a letra A, que não está errado, mas não necessariamente do ponto de vista ambiental, né? Então a gente fica aí com a letra A, ok, mas uma questãozinha um pouquinho estranha, tá? Só para você pegar o gabarito dela aí. Até se você depois quiser pesquisar e discutir, né, sobre isso no plantão, estamos lá, só aparecer. Questão 4. Há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para que o gás natural possa vir se tornar ao longo do século a principal fonte de energia em lugar do petróleo. Justifica-se essa previsão, entre outros motivos, porque o gás natural, então gás natural, lembra que é o CH4, além de muito abundante na natureza, é um combustível renovável? Pode ser. Tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente que o petróleo? Também pode ser. Só que qual é o fator que ele está dizendo aqui para nós? Ó, no ponto de vista... Cadê? Ao longo, seja a principal fonte de energia. Então, para que ele seja a principal fonte de energia, ele aponta razões econômicas e ambientais. Então, essas duas razões. Muito abundante na natureza. É uma razão que? Ambiental. E é um combustível renovável. Isso já entra também nos dois, né? No econômico e também no ambiental. Então, na verdade não. Na razão econômica, deixa eu ver aqui, ó. Além de muito abundante na natureza, aí entra uma questão econômica. E também ambiental, é um combustível renovável. Depende da origem dele, né? Se ele é de origem do petróleo, não é renovável. Aí não estaria possível essa aqui. Como ele está falando sobre no lugar do petróleo, a gente teria que é outra questão do Enem também que ficou mal escrita, tá? A gente tem esse probleminha aí nessas questões. Eu já tinha olhado essas questões antes e discutido com outros professores, tá? Mas a letra B aqui, vamos ver. Tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente. Menos poluente, obviamente, a questão ambiental está sendo destacada. Novas jazidas sendo exploradas vai remeter a uma razão econômica, provavelmente a letra B. Vamos ver todas. C. Vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão. Essa nada a ver. Pode ser renovado em escala de tempo inferior. Depende, né? Depende aí qual é o processo de obtenção desse CH4, porque ele pode ser de origem de petróleo. Daí não pode. Não produz CO2 na sua queima. Erradíssimo. Produz CO2 na sua queima.
é uma combustão. Então sempre vai, né, gerar ali uma combustão que tem carbonos e hidrogênios no seu produto. Então a gente ficaria com a letra A e a letra B. A letra A fica mais ou menos na questão ali, a letra B sendo a nossa, de fato, alternativa correta. Tá? Mais uma questãozinha também um pouco estranha ali do Enem. Provavelmente é uma questão mais antiga, né? Recomendados, ó, 6, 9, 10, 14 e 15, fala ali sobre petróleo e também sobre as séries orgânicas, beleza? Eu coloquei umas questõezinhas extras aqui, ó, para depois você dar uma lidinha e pegar esse assunto aí de petróleo e séries orgânicas, tá bom? A gente finaliza a nossa aulinha aqui, para não estourarmos o tempo, já estouramos 25, fechou? Até a próxima aula, pessoal, valeu, um abraço, tchau, tchau!